questão. Bem-vinda de novo, Luciana. Obrigada. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a questão da gestante, né? Foi teu doutorado como terapeuta ocupacional. Como é que é o teu olhar, né, frente a uma gestante? Quer dizer, não é nem só a gestante, né? A tua preocupação foi também depois, né? Quando ela ganhou, a mãe ganhou o bebezinho e ela tem ou já tinha uma dor lombar. Porque é algo que é bem clássico a gente descrever a dor lombar na gestante, né? Bem descrito na literatura, não tão bem abordado, até porque se considera que quando nasceu o bebê a dor deveria parar, né? Então, o problema é o aumento do volume do abdômen, porque tem um bebezinho, e a gente acaba banalizando um pouco essa dor da lombar na gestante e no puerpério. Sim. Então, por favor, contigo. Bom, eu começo então assim, né? As gestantes são futuras mamães, ou a gente já pode considerar que a partir do momento que sabe, né, deu positivo lá, é mãe, né? E aí fica aquela questão, nasce um filho, nasce uma mãe, tipo, a partir do momento que eu vou lá e descubro que eu tô grávida, eu virei uma mãe? E eu acho que a gente já começa a pensar que nós precisamos sensibilizar deste momento, né? Especialmente nos dias de hoje. Porque se a gente for pensar numa geração anterior à nossa, era meio que obrigatório, era meio que tipo um tique, né, na vida, uma mulher ser mãe. Já não é mais hoje em dia. Existem mulheres que preferem não exercer a maternidade e está tudo ok. De outra forma, mesmo as que preferem, as que desejam, as que decidem exercer a maternidade, já nasce mãe? É assim? Já vem com chip? Já vem com manual? Não, né, Ju? Então, assim, existe uma construção dessa identidade. Não é simplesmente porque eu sou mulher, eu sou mãe. E aí essa identidade, ela vem sendo construída e socialmente, filosoficamente, por décadas e décadas. Né? Uma construção social, a mulher, aquela coisa materna. E o que isso tem a ver com a dor? Existem crenças muito envolvidas nessa maternidade, que são crenças que vão fazer com que a mulher possa não ter o tratamento adequado para a sua dor lombar. Então, como você disse, Ju, na literatura é muito bem descrito a dor lombar, dor lombopélvica na gestação. Descrito as causas, descrito, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas fica por aí, parece que está bem descrito, né? Só que assim, o fato de ser bem descrito e o fato, inclusive, da incidência ser bem descrita, e é uma incidência alta, eu acho que, ouso dizer que meio que para por aí. Exato, mas para por aí. A minha percepção também é essa. Descrevemos e pronto. Que nem um manual informativo, informei e pronto. Sim. Então aí fica uma questão assim, já esperado, né? E aí fica assim, uma grávida, uma gestante que chega no serviço de saúde, né? Com dor lombar, mas isso é da gestação, isso... E aí que vem a grande questão, né? Uma grande parcela dessas mamães gestantes com dor lombopélvica, dor lombar, esperam. E isso, assim, no doutorado nós fizemos uma revisão sistemática meta-etnográfica, que é uma revisão qualitativa sobre as experiências das mães com dor lombopélvica na gestação e no pós-parto. Essas mães relatam que elas esperam, que elas são orientadas, que a partir do momento que o bebê nasceu, é isso que você falou. O bebê nasceu, saiu o peso, voltou ao centro de gravidade, como se também no dia seguinte você já estivesse linda, maravilhosa e formosa, a dor vai embora. O problema existe uma grande incidência de cronificação dessa dor lombar, até pela falta de tratamento adequado. Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar é que, assim, não, embora seja uma coisa extremamente comum na gestação, haver uma dor lombar, uma dor lombopélvica, não é algo inerente, obrigatório, e que não deve ser tratado, não deve ser manejada essa dor, não deve ser olhado para essa dor, não deve haver nenhuma intervenção com relação a essa dor. Então, acho que isso é uma principal coisa principal fator que as mulheres precisam saber. Achei excelente. Agora, meu comentário ia ser outra coisa, mas assim, é perfeito, porque olha só,
Muitas vezes a gente tem uma dor pós-cirúrgica de uma cicatriz e você sabe que ela tem um tempo ali. Ela vai levar X semanas. E mesmo assim a gente tem uma abordagem com cuidado para ela. A gente tem uma dor lombar que pode durar tantas semanas até a data prevista para o parto. E a gente não aborda por quê? Porque é na mulher? Porque é na gestante? Porque ela ainda vai piorar ao longo da evolução, porque o bebê vai crescer, o peso, o volume vai aumentar. Enquanto que é uma dor pós-operatória de uma cirurgia, ela é abordada. Sim. E é uma dor aguda, com previsão fisiológica, porque vai encerrar e a gente tem um cuidado e o olhar. E na outra, são 2 vidas. Sim. Né? E é por isso que eu trago a questão... No mínimo 2. Exatamente. E por isso que eu trago a construção filosófica e cultural a respeito da maternidade. Por quê? Porque a mulher, de uma forma geral, ela já é socialmente, filosoficamente construída como cuidadora, né? Como uma identidade de cuidadora. Cuidadora da família, cuidadora da casa e cuidadora dos filhos. Então, existe uma crença de que, assim, essa mulher, ela fica em último lugar. E se ela é mãe, ela não é a prioridade. Então, é muito comum, por exemplo, eu escutei relatos, eu nunca engravidei, não sou mãe, mas escutei relatos de amigas próximas que, a partir do momento que elas engravidaram, elas sumiram. Todo mundo só queria pôr a mão na barriga, saber do bebê. Aí a saúde do bebê e na revisão sistemática também há relatos sobre isso, que assim, o mais importante é a saúde do bebê. E aí a gente entra uma série de problemas do manejo da dor durante a gestação. A dor lombar não é a única, a dor lombopélvica não é a única, então a dor pode ser só lombar ou ela pode ser lombopélvica, pode pegar a pelve também, mas não é a única. E aí a gente entra uma série de questões, porque essa mãe, ela morre de medo de tomar medicação, para começo de conversa. Porque, se eu tomar uma medicação, quanto vai influenciar o risco do bebê? Então, ela aguenta firme. E quando ela também vai procurar uma assistência em saúde, muitas vezes ela é desconsiderada. Mamãe vai passar, é assim mesmo. Então, em que momento nós estamos realmente intervindo de uma forma eficiente com relação a essa população? Eu vou só complementar, acho excelente, mas quando você falou da questão filosófica de quando que a mãe é mãe, né? Se é quando nasce ou quando sabe que tem um bebezinho dentro dela, né? Eu percebo das pacientes que eu atendo, e aí também com o olhar de quem já é mãe, já teve 2 gestações, mas a primeira é sempre mais impactante na nossa vida, porque eu percebo o quanto, na verdade, o bebê, o feto, né, o bebezinho que está se formando ali, ele já ocupa espaço na nossa vida. A gente já não dorme direito, como não vai dormir depois? E que é um fator de risco para aumentar essa cronificação da dor lombar. Mas você não faz mais as coisas que você fazia com tanta agilidade. E desde o começo da gestação até o final, você tem muitos sintomas, né? Eu, por exemplo, nos dois bebês, eu tive náuseas assim, rotineiras até 20 semanas. Né? E aí, na época, eu só vivia aquilo como um turbilhão e não percebia. Hoje eu percebo que, na verdade, o meu corpo está me educando a ser mãe. Que eu não vou mais ter tempo para fazer tudo que eu fazia antes, como eu fazia antes. A minha performance vai ser diferente. E ali é que começa a formar essa mudança conceitual para a mãe no cuidado, mas entender também que cuidado, eu tenho que me cuidar para poder cuidar do próximo. Sim. A gente não tem muito espaço na sociedade para isso, a gente sabe. Mas é importante a gente ter esse olhar por nós, porque o bebezinho depende da gente. E é mais aí um fator de risco para dor crônica. Que daí eu tenho uma preocupação extra ainda, né? O estresse. Né? O estresse sobre o futuro, a minha saúde no futuro para essa criança, além de não dormir bem. Tudo isso são fatores de risco para uma dor cronificar. Sim. Não comer bem, a gente não come bem, gente. A gente come para ter um leite bom e olhe lá. E o corpo busca nossos músculos, cálcio e proteína de toda a reserva que a gente tem para oferecer para o bebê. Sim. Então, a gente, conscientemente, o nosso cérebro tem que nos proteger, porque o resto, tudo fisiológico, vai embora. É drenado. Sim. Né, para esse bebê. Então, é só complementando essa questão filosófica. Sim. Muito... Porque, assim, é uma construção de identidade. Então, você vai... a mãe, né? A mulher, ela engravidou. Ela vai começar, como você disse, o corpo vai começar a ensinar ela, né? A treiná-la para a noite sem dormir,
para uma vida profissional um pouco mais lenta. Exato. É incrível como ensina na gestação. Então, e se a mãe tem uma dor lombar, piora. E aí, assim, os relatos das mulheres eram assim, que, mas agora eu tô de licença maternidade, mas as pessoas do meu trabalho falam, mas gestação não é doença, gravidez não é doença. Então começa a haver vários conflitos. A mãe, né, a grávida, já tem as suas ansiedades e as suas preocupações que são naturais, né? Será que ele vai nascer bem? Será que quando é que vai nascer? Vai prematuro ou não é? Como é que tá? Como é que esperando o próximo ultrassom? Então isso gera um estresse. E se tiver com dor, tudo piora. Tudo piora. Então, essa é uma das questões. A outra questão, e aí se estende um pouco mais para o puerpério e para ter uma fase mais longa depois do puerpério, né? O puerpério é esse período logo, imediato após o parto, mas no nosso doutorado, por exemplo, no meu doutorado eu estendi até 2 anos de idade da criança. Existe aí a preocupação desta mãe com os cuidados com esse bebê que nasceu. Então, a gente está falando da gestante que tem talvez um não tratamento adequado, porque ou não busca, ou quando busca não recebe, ou não prioriza, ou tem medo do risco dos analgésicos, não consegue manter o manejo da dor adequado. Aí esse bebê nasce, as coisas só vão melhorando, só que não. Ainda mais que ele aumenta o peso. Exatamente. Então, assim, dali, né? E a dor lombar, ela piora no 3º trimestre, exatamente pelo peso do bebê e pelas transformações. E logo que o bebê nasce, então a mãe normalmente espera que o bebê nasceu, essa dor vai sumir. Porque era o bebê e agora não vai ter mais o bebê. Diziam que era o bebê, né? Sim, diziam que era o bebê, né? E quando essa dor se cronifica, e aí a gente chega no ponto do meu doutorado, como que essa mãe cuida desse bebê com essa dor? O quanto que ela cuida desse bebê com essa dor? Em terapia ocupacional, a gente tem um modelo, né? Modelo básico da terapia ocupacional chamado modelo da ocupação humana. E no modelo da ocupação humana, a gente tem um conceito chamado participação ocupacional. A participação ocupacional não é só se eu faço ou se eu não faço. A participação ocupacional ela envolve o fazer, então o desempenho do fazer, né, o desempenho ocupacional objetivo. Então, se eu consigo ou não consigo fazer tal coisa. O desempenho ocupacional subjetivo, ou seja, a experiência naquele fazer. O quanto aquilo é satisfatório, o quanto eu estou motivada, o quanto aquela experiência foi positiva para mim. E o quanto eu consigo participar de todas as etapas envolvidas naquilo. Então, o meu doutorado foi a participação ocupacional das mães com dor lombar nos cuidados com o bebê. É exatamente nisso. Relatos no meu doutorado. As mães não deixam de cuidar dos seus filhos. A não ser que seja algo muito assim, a não ser que ela esteja morrendo de dor, a não ser que seja uma coisa extremamente incapacitante. Mas a experiência deste cuidado é totalmente modificada. Com certeza. Então, na revisão sistemática que a gente fez qualitativa, eu lembro de um relato que me chamou muito a atenção. Uma mãe se sentindo uma péssima mãe. E existe também essa questão filosófica de eu vou ser uma boa mãe, não vou ser uma boa mãe, o que é uma boa mãe, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas existe toda essa carga, né, em cima da maternidade. Que é mais antiga do que a dor lombar ser descrita na gestante. Exatamente. E aí, esta mãe trouxe um relato de que não me sinto uma boa mãe e eu fico de coração partido, porque todas as vezes que a minha filha pede para eu brincar com ela, eu falo que não, ou eu peço para quem está me ajudando naquele dia brincar com ela. E eu espero que ela não pare de pedir. Porque ela não consegue atender o pedido e morre de medo da filha desistir. Porque a filha sempre vem e ela fala, não consigo, não posso, por conta da dor. Então, isso assim, me soou com uma dor na alma, né? Sim. Muito mais do que a dor lombar. E é na questão ocupacional subjetiva. Exatamente. Que é a percepção dela. Talvez a criança nem perceba, mas ela se percebe, né? Sim. Ela se julga
E isso não ajuda em nada, a dor crônica também. É um outro Não. fator de risco para Exatamente. Então, assim, a gente tem, né, na dor lombar da gestante ou da mãe, né, no pós-parto, o fator biológico, o fator fisiológico, físico da dor, né, da musculatura, que é um pedacinho. É um pedacinho. Porque a gente vai ter outros fatores do estresse, do sono. Uhum. E no meu doutorado, eu entrevistei algumas mães, numa determinada fase do doutorado, online. Nós estávamos na pandemia. E eu brinco que assim, eu só não apanhei porque era online. Mas eu acolhi essa mãe, depois eu entendi essa mãe, e até foi uma mãe que me fez ter uma reflexão muito positiva, muito profunda sobre o que eu estava fazendo. Porque quando eu conversei com ela e falei que, olha, precisa fazer exercício, precisa fazer atividade física. Precisa se cuidar. Ela me respondeu, eu não sei nem se eu lavei o cabelo hoje. Né? Eu não sei nem se eu comer, não sei nem se eu vou conseguir comer. O meu bebê está com cólica há 10 dias, não para de chorar interminantemente, né? E se você vem falar pra mim que eu preciso fazer atividade física, eu sei que eu preciso fazer atividade física. Mas você quer que eu faça essa atividade física a que horas? E assim, muito brava, muito irritada, né? Uhum. E eu lembro que eu acolhi ela, pedi desculpa, falei, não, tudo bem, eu te entendo, né? É que a gente faz a pesquisa, e aquilo, a gente faz a pesquisa, ou a gente faz as orientações com as melhores das intenções. Buscando a melhor evidência, buscando o que é melhor para o tratamento daquela situação, daquele caso. Mas é isso. E o contexto da pessoa, né? E qual é a realidade daquela pessoa, né? Uma coisa que eu falo, é muito fácil você falar, olha, você tem dor lombar, você precisa fazer pilates. Financeiramente é viável, dependendo da cidade? Não é nem um pouco, Uhum. né? E que horas que essa mãe vai fazer? E onde fica o bebê? E onde fica o bebê? Com quem fica o bebê? Né? Enquanto ela faz, né? Então, assim, e como ela fica também, um sentimento de assim, vamos supor que essa mãe, na melhor das hipóteses, tá? Ela tenha condições financeiras de pagar um excelente pilates, que ela consiga ir 2 vezes na semana e que ela tenha com quem deixar o bebê, ela tem uma rede de apoio. Será que ela vai estar lá fazendo pilates tranquila? Você que é mãe, eu não sou mãe, mas será que ela vai estar lá deixando o bebezinho de meses com outra pessoa? Quer dizer, o mais difícil não é nem estar lá, é voltar para casa e ver que quem ficou cuidando do bebê tá de cabelo em pé, porque ele não para de chorar, e tu pega no colo e ele acalma. Aí o mais difícil é tu voltar e ver o caos que tava em casa. Porque aí tu vai e tu até consegue curtir. Quer dizer, eu conseguia, né? Mas a gente é da área, né? Sim. Sou fisioterapeuta, acho que tinha um viés forte dizendo que eu precisava fazer isso por mim. Mas eu voltar. Isso foi meu segundo bebê, que daí é o pior, o caos. Uhum. Quando é só um, é mais fácil o caos. Quando tu volta, tu consegue tolerar. Mas o segundo... Mas acho interessante culturalmente falando, né? O cuidado com essa gestante, mamãe, né? Recém-mamãe no puerpério. Porque aí é uma experiência pessoal, mas que eu recomendo a todas as mães, né? Mas quando a minha primeira filha nasceu, a recomendação que me deram era que quando ela dorme, tu dorme. E eu dizia assim, eu não consigo nem dormir porque eu quero ficar olhando, parece que cada vez que eu pisco o olho e eu abro, ela tá mais linda. E eu quero ver essa transformação acontecendo, que né, você realmente pisca os olhos e o amor aumenta, é uma coisa assim, a maternidade se constrói, né, você vai descobrindo esse amor sem saber que existia. Mas é respeitar o dormir, sabe? Quando ela dorme, tu dorme. Era o que me era dito por todo mundo que me acompanhou no pré-natal e no parto, né? E isso foi muito interessante, porque a gente não valoriza o sono da mãe enquanto o bebê está dormindo, tem que aproveitar e fazer alguma coisa. E a outra questão também são as visitas, porque todo mundo quer conhecer o bebezinho, e a gente tem uma cultura que a gente vai e parece que a mãe tem que receber e fazer sala. E a minha filha nasceu nasceu no Canadá, e outra questão cultural que a gente adotou, né? Mas assim, quando nasce um bebezinho, as pessoas trazem pra gente comida. Então, elas trazem uma lasanha congelada, elas trazem um molho de espaguete. Muito útil. Elas trazem comida quando elas vêm conhecer o bebê, porque elas sabem que tu precisa comer.
Sim. Então, e a comida é feita em casa, assim, mas não é pra comer com ela. É congelada. Tu congela e vai descongelar pra comer sozinha. Eu não trouxe pra gente comer junto e conversar. Sim, sim. É pra ti depois. Eu vim conhecer o bebê rapidinho. E vim te trazer uma ajuda. Entende? Exatamente. Então, esse olhar que assim, acho que é sutil, bastante sutil, mas é só quem passou por isso e percebe. Convenhamos, todo mundo, se fosse jantar lá em casa, trouxesse não pedir isso, mas assim, mas o fato de trazer uma comida pra te comer depois é né? Então, é uma cultura bem interessante nisso. Muito interessante, porque assim, é isso. Aqui no Brasil, nós temos essa questão de visitar, né? E uma vez eu tive uma conversa muito interessante com uma amiga psicóloga e mãe, a respeito também hoje eu vejo na internet uma mudança também, né? As pessoas estão falando mais abertamente sobre a frustração, sobre os momentos de raiva, os momentos de, né? Eu quero sair correndo, largar esse bebê pra trás, enfim. Mas essa conversa já ocorreu há alguns anos. E eu lembro que ela disse que, assim, o porquê não deixar uma mãe no puerpério sozinha com o bebê. Né? E na época isso me chamou também a atenção. Por quê? Porque a mãe está ali, privada de sono. Muitas vezes o parceiro, né, o marido, precisa trabalhar enquanto a mãe está ali. E essa loucura dessa rotina nova. E voltando, nasce o filho, nasce uma mãe, a mãe começa a aprender habilidades. Não é que se é primeiro filho, ela nunca deu de mamar antes. E o pai, se o pai é presente, porque são dois aprendendo, e o pai olha pra mãe e diz, mas tu não sabia como é que fazia? Como é que faz para de chorar? Mas, eu nunca brinquei de boneca, eu não sei, mas boneca também não chora assim. Exatamente, então. Então, por mais o pai participativo, a gente também tem então os dois se aprendendo a lidar. E, gente, um bebê é diferente do outro. E assim, essa minha amiga disse, assim, que a mãe, ela tem essa dificuldade de aceitar que, assim, que olha pra... Existe esse amor, lógico, existe esse amor, esse afeto, esse envolvimento, mas se o bebê chora 24 horas por dia e não para de chorar por nada, vai também haver outros sentimentos, né? Sim. Então, por isso que a mãe precisa ter alguém, e normalmente, culturalmente, é uma outra mulher que já passou por isso, né? Outra questão que você falou, se o parceiro, se o marido é participativo, é companheiro mesmo... uma outra amiga já me disse, não importa, eu que sou a mamadeira. Então não adianta. Ai, né? não, mas adianta sim. não, assim, eles sejam participativos. Não adianta no sentido assim, no final das contas, ajuda muito, lógico. Mas ali a amamentação é só com a gente. A amamentação é só com a mãe. Então, assim, a gente tá falando de um papel. Então, assim, né? Iluminando tudo que eu tô falando. A gente tá falando de um papel que é extremamente lindo, que é importante, que existe amor, que existe idealização, que existe sonho, mas que também existe um outro lado que muitas vezes não é visto. Ele é banalizado. Que é banalizado, né? Que é banalizado. Então, essa fala dessa minha participante não é isolada. Eu não sei se eu lavei o cabelo. É bem real. Não sei, é muito real. Eu já escutei real. Isso de várias pessoas. É muito real, né? Então, assim, voltando para a dor, a gente tem ali vários fatores que são fatores que acabam levando a cronificação, acabam aumentando a intensidade da dor, que a gente já é conhecido na literatura, só não é conhecido, não é muito linkado a essa população. Mas assim, sono de má qualidade, alimentação de má qualidade, sim, falta de exercício físico, estresse, ansiedade. Então, a gente vai criando ali a gente vai vendo, né, vários fatores que pioram essa dor lombar. Ao mesmo tempo que a gente não vê intervenções, né, e planejamentos de intervenções para esta população específica. Não, é fantástico, porque além de estar com todos os fatores de risco que a gente já estão bem descritos na literatura, tem um extra ainda que se a mãe optou por uma amamentação, né, com leite materno, tem todo um fisiológico que está focado em produzir esse leite. E como eu falei, ela busca energia. Se você não se alimenta bem, o leite vem forte. Porque ele retira do teu músculo a proteína que ele precisa. Né? Ele vai buscar. Então, fisiologicamente, você tem para emagrecer, mas não saudável, para enfraquecer. E é um outro fator de risco que vem para
para... É como se a gente colocasse um atleta, Uhum. né? Em treinamento, correndo uma maratona, e ele não dorme, não come direito, tem um estresse né, emocional, além do físico. Então, tudo isso realmente corrobora para que a gente precise olhar demais para essas recém-mamães, Sim. para prevenir que a dor lombar é uma prevalência altíssima na idade produtiva, Sim. né? É incapacitante, é uma causa bem escrita para o INSS de afastamento ao trabalho, Uhum. né? E foi um olhar da sociedade que banalizou a dor dela. E se banalizou socialmente, como é que ela vai enfrentar? Tem que defender o filho e tem que enfrentar ainda a dor dela para ser aceita? Exatamente. E há relatos na revisão que a gente fez a respeito do trabalho. Há relatos de crenças das mães, que podem ser reais ou não, é a perspectiva da mãe, de uma produtividade mais baixa, de um medo, né, com relação ao que as pessoas estão pensando porque ela não está entregando o que ela gostaria, de receios com relação à carreira. Mas também há de relatos de realmente ações do chefe do trabalho, da empresa, com relação à gravidez. Assim, gravidez não é doença, por que você pega um monte de atestado, tal. E, então, já existem crenças. E não há relatos de ações com relação à melhora desta situação no trabalho, como há relatos em outras questões. Então, a gente tem na literatura relatos de adaptação, se é uma artrite reumatoide, se é uma dor lombar de outra origem, mas para a mãe, dá a impressão que é isso, a dor lombar da mãe é totalmente banalizada. Então, se fosse uma dor lombar em outra circunstância, há relatos de adaptação. Mas para a gestante, não. Não, para a gestante e para a mãe. E, na verdade, isso recorta, Lu, não só para dor lombar, mas qualquer dor ou motivo de afastamento por saúde que uma mãe, porventura, tenha que ter, principalmente nos primeiros anos, como você fez um recorte até 2 anos de idade, né? Sim. Acho que dos 2 até os 5, talvez. Sempre se recoloca que é em relação à maternidade e nunca se respeita a pessoa que pode ter adoecido ou que está doente, né? Então, que a gente vê descrições, às vezes, de mulheres que estão posicionadas profissionalmente muito altas e que nem mostram que têm filhos. Uhum. Sim. Né? Porque se eu precisar me afastar, eu não quero que saibam que é por causa do meu filho. Que eu só me afastei porque eu precisei, como qualquer outra pessoa tem direito. E não precisam saber da minha vida pessoal. Sim. Né? É uma realidade que a gente vem vendo com a mulher crescendo e se posicionando mais, que elas às vezes não manifestam esse fator. Sim, até existe no mundo corporativo um estigma, né, um preconceito com relação à mãe, né? Em entrevistas que perguntam se você tem intenção de engravidar. Sim, pois é. Então, assim, você tem filhos? Você tem intenção de engravidar? Porque é como se assim, isso vai ser um problema. Quando na realidade, eu vou dizer, depois de ser mãe, a gente tem uma gestão do tempo fenomenal. Quando eu virei mãe, assim, quando eu comecei a conseguir pensar em alguma coisa, que não fosse só o leite, o bebê e tudo aquilo, eu pensava assim, como é que eu conseguia chegar em casa, sentar no sofá e dizer que eu não tinha tempo para fazer as coisas, mas eu tinha tempo de sentar no sofá. Eu sentava e o que eu fazia quando eu chegava em casa? Sabe, eu tive uma dificuldade de reconstruir. É uma outra vida. Claro que a gente otimiza nosso tempo, mas é uma gestão do tempo muito diferente. Assim, é uma outra vida. Tem uma vida pré, que eu tenho uma memória vaga, e uma vida, né, depois. Mas não... E isso é a gente reconstruir e mostrar que não tem nada a ver. A gente é mãe, a gente é profissional. E, né, quem às vezes não é mãe também se afasta para cuidar de algum familiar. E não é pejorativo como quem se afasta para cuidar de um filho. Sim. Mas não dá para deixar na creche, mas não dá para pedir para alguém olhar, né? Então, e assim, os próprios cuidados, que foi o que eu investiguei no doutorado. Então, se você for pensar, não há também, não encontrei uma pesquisa que fale sobre adaptações para estas mães com dor lombar, adaptações ambientais mesmo.
né, dessa mãe com dor lombar. Então, assim, quem está olhando também para estas atividades, essas tarefas dentro da maternidade, né? Aonde essa mãe troca, quanto tempo essa mãe fica no mesmo posicionamento para dar de mamar, né? Para amamentar. Como que essa mãe se movimenta, né? Como que é a composição dessas tarefas dentro de um ambiente onde existe dor e onde existe, né, estratégias que podem aliviar, que podem trazer uma melhora. Sutis, às vezes muito, muito discretas até. Mas que podem trazer... E a mãe, muitas vezes, imagina, a mãe com toda aquela rotina nova, novas habilidades, né, muitas preocupações, com dor, a mãe vai dando seu jeitinho, né? Isso. Vai dando seu jeitinho. E nem sempre esse jeitinho, ao longo do tempo, é um jeitinho bom. Então, é um comportamento adaptativo legal. Então, acho que é fantástico daí pra gente conseguir encerrar e concluir. Mas é um mercado tão grande do vender, né? Para gestante, para recém-mamãe, tudo que tem que ter no quarto e não tem que ter, sem nunca olhar... Muitas vezes olhando para a estética do design, dos móveis interiores, ou que, né, o Feng Shui, pode olhar o que quiser, mas ter um profissional para o corpo, né, para o cuidado, né, um terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, uma pessoa que vai lá para ajudá-la a adaptar essa nova função laboral que ela vai ter como mãe e que consiga projetar para a idade da criança que vai crescendo. Sim. Né? Porque muitas vezes tira do berço, bota na caminha baixa, mas ainda usa fralda. Tem que te dobrar mais ainda para trocar a fralda. Exatamente. Ou tem que botar o bebê lá em cima. Né? Então, esse olhar todo é aí que entra, né, a nossa atuação e né, o resultado do teu doutorado. E aí que entra a continuidade de todo... Aí é que entra a prática do vamos mudar essa realidade. Vamos mudar essa realidade, né? Porque precisa. É uma população que precisa ser olhada, é uma população que ainda é pouco olhada por esse viés, né? O quanto a gente precisa de uma intervenção, o quanto a gente precisa analisar. Com relação às adaptações, os relatos das cintas são horríveis. Tem isso ainda, né? São horríveis. Então, assim, o que é ofertado para as mães, né? Ainda está muito aquém do que elas merecem, né? As gestantes, as mamães já com os filhinhos. Então, precisa renovar esse olhar. E a gente concluiu o doutorado, a gente fez essa pesquisa qualitativa, coletou os relatos, entendeu um pouco dessa realidade da mãe, entendeu também o que essa mãe considera no segundo momento do doutorado, entendeu também o que essa mãe considera atividades que são próprias dela, né? Porque existe também essa questão de delegar de funções, né? De ter os parceiros e os ajudantes, a rede de apoio, muito importante. E a pretensão nossa é continuar para ir pós-doc, pensar em intervenções, pensar um pouco mais além. Nossa, excelente, Lu. Queres concluir com mais alguma fala ou tá? Não, eu acho que é isso, é lembrar que você, mamãe, lembrar que você merece tratamento, merece cuidado, merece aprender a gerenciar essa dor. Isso, e que a dor é real, né? A dor é real. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, mamãe, se você quer cuidar do seu filho, se você quer estar presente, participativa, você também tem que se cuidar. É isso. Obrigada, Lu. Imagina. Obrigada, Bruno.